Bom dia, pessoal. Boa noite para vocês, né? No horário da aula. Vamos hoje começar uma matéria nova, começar direito de nacionalidade. Matéria muito interessante, muito legal, tá? Muito enriquecedor para vocês. Vamos logo já compartilhar a tela, começar aqui essa nova unidade. Estamos estudando direitos fundamentais, né? Direitos fundamentais é a unidade 2. Já vimos os direitos individuais, artigo 5º. Já vimos os direitos sociais, no artigo 6º ao 11. Agora, o direito de nacionalidade. Pois bem, todo mundo ouviu falar, fulano de tal tem dupla nacionalidade. O jogador de futebol conseguiu a cidadania italiana. Né? Ou vez ou outra vocês ouvem isso aí. Como funciona isso? Olha, nacionalidade é o vínculo jurídico-político de direito público interno que faz da pessoa um dos componentes daquele país. Tá? Quando você vai preencher um formulário e pergunta a sua nacionalidade, você escreve brasileira, né? Nacionalidade brasileira. Por que eu sou brasileiro? Por que eu sou brasileiro? Porque eu me vinculei àquele país. Eu me tornei um membro daquele país por algum motivo. Eu preenchi algum requisito para eu ser um nacional daquele país. Eu sou americano, eu sou inglês, eu sou italiano, eu sou brasileiro. Por quê? Porque eu quero ser pronto? Não, eu tenho que ter preenchido o requisito da lei daquele país, tá certo? Eu posso ter nascido num país tal e não ser nacional daquele país. Tudo vai depender qual é a lei daquele país que regula a nacionalidade. Nós vamos estudar aqui agora qual que é a lei no Brasil. Como são os requisitos para me tornar brasileiro. Tá? Eu não sei qual que é de cada país do mundo. Se eu nasci lá, se eu for filho de alguém daquele país. Cada país vai ter suas regras. Tá? Nós vamos ver assim regras gerais que podem ser entregadas em cada país do mundo, mas não tem como saber qual que é de cada país. Lógico que não. Nós vamos saber qual que é do Brasil. E quais são as regras possíveis de serem usadas no mundo. Primeiro, para começar, a nacionalidade pode ser primária ou secundária. Nacionalidade primária ou nacionalidade secundária. A primária você adquire com o nascimento. Quando o que determina a sua nacionalidade for o nascimento, você tem uma nacionalidade primária, tá? Resulta, portanto, de um fato natural, né? Por exemplo, o nascimento é um fato natural. Nacionalidade primária, então, define-se como aquela que resulta de um fato natural. Qual fato natural? Nascimento. Tá? Eu nasci. Esse fato de eu ter nascido me vinculou a algum país? Sim. Então, essa é a sua nacionalidade primária. Tá? E a secundária? Não é por nascimento, não se adquire com o nascimento. Se adquire depois do nascimento, em algum momento, por ato voluntário. Você pede para ser considerado um nacional daquele país. Você pede, é um fato voluntário. Você pede e depende também agora da anuência daquele país. Tá certo? Eu pedi para ser considerado brasileiro quando eu tinha 18 anos de idade. Eu nasci nos Estados Unidos. Eu pedi, o Brasil vai analisar se enquadra nos requisitos e vai te conceder a nacionalidade brasileira. Ou seja, não foi um fato natural, nascimento, que me determinou essa nacionalidade brasileira, por exemplo. Eu sou filho de pai e mãe brasileiro, nasci quando estava passeando nos Estados Unidos, não registrei naquela época na embaixada. Quando eu fiquei maior, eu pedi, gente, eu quero ser brasileiro, porque eu sou pai e mãe brasileiro, meu pai estava viajando só no dia aqui na Disney, e eu nasci lá e agora quero me tornar brasileiro. Ou seja, eu peço e então o país vai definir ou não, tá? Eu dei alguns exemplos para vocês aqui, mas isso vai ser estudado daqui a pouco, tá? Essas hipóteses, como que eu me torno brasileiro, pelo nascimento, por ato voluntário,
Quero que você saiba agora, desde já, que primária e secundária. Primária, o que vai determinar a sua nacionalidade é o nascimento, tá? A secundária, o que vai determinar o seu vínculo com aquele país é um ato voluntário em que você solicita e o Estado analisa os requisitos, ok? Primária e secundária. Deixa eu só ver aqui. Deu problema técnico que vamos continuar. Caiu aqui o compartilhamento. Não era essa, não. Então, gente, modos de aquisição da nacionalidade. Isso aqui é muito interessante que a gente saiba, tá? Isso aqui vale para o mundo inteiro. Cada país no mundo pode adotar um ou mais critérios de vínculo de nacionalidade. Tá? Por exemplo, critério de sangue. Se confere a nacionalidade em função do vínculo de sangue, independente do país onde tenha nascido. Esse é chamado critério ius sanguinis, tá? Ou critério territorial. Se atribui a nacionalidade a quem nasce naquele país. Ius solis, do solo, tá? Por exemplo, gente, o cidadão que nasce no Brasil, independente de onde seja, do Afeganistão, dos Estados Unidos, da Itália, da Suécia, o pai e mãe suecos, são suecos, estão passeando aqui no Brasil. Nasceu aqui no Brasil, o Brasil considera esse cara brasileiro. Então, o Brasil adotou nesse momento qual o critério? Critério do ius solis, critério territorial. Repito, nós vamos ver daqui a pouquinho, gente, com o Brasil, quais os critérios do Brasil adota, as regrinhas, tá? São 4 regras. Vai ver daqui a pouco. Mas eu quero que vocês entendam o que é critério territorial e critério de sangue. Porque vai ter país que vai adotar o critério de sangue. Já viram muita gente conseguir a nacionalidade portuguesa, a nacionalidade italiana, que mais acontece? Vocês devem conhecer alguém aqui, colega de vocês, que consegue a nacionalidade italiana. Nunca morou na Itália. Mas aí consegue certidões e comprova que o avô, que o bisavô era italiano. Já viram isso? Esse critério o Brasil não adota, mas a Itália adota. A Itália confere a cidadania, né, a nacionalidade italiana para filhos de italianos. Usa o critério ius sanguinis, critério de sangue. Tá? Repito, olha situações de exemplos que eu dei para vocês. A pessoa é de outro país, não tem nada a ver, não tem nenhum parente naquele país. Mas só por ter nascido lá, o parto foi ali naquele momento. Tem país que confere, então, a nacionalidade àquela pessoa, como é o Brasil. O Brasil faz isso. Tá? Mas tem país que não. Né? Um país, os Estados Unidos, por exemplo, vai aceitar um estrangeiro que nasceu lá, cidadão americano, só porque nasceu ali? Sabe? O cara do Paquistão, está nos Estados Unidos, nasceu, vai virar americano? Não sei. Me parece que não sei. O Brasil, sim, aceita. E os países europeus? Os países europeus são países mais velhos, já ouviram falar, né? Os países europeus estão envelhecendo. A pirâmide etária lá é muito diferente da pirâmide etária dos países subdesenvolvidos. Aqui nós temos a base muito larga, né? Muitos jovens, que vai afunilando, um pouco de idosos. Na Itália, na Espanha, os países europeus, Portugal, o topo da pirâmide é mais larga, né? Porque os idosos têm mais qualidade de vida, e embaixo também não é tão largo, a pirâmide não é assim, é mais assim, ó, né? Porque lá ela já não tem tão jovens, as famílias lá têm poucos filhos, as famílias lá costumam ter 1 filho, 2 filhos no máximo, então fala-se que o país está envelhecendo. Então, quando o país está nesse sistema de pirâmide de envelhecendo, eles tendem a aumentar a sua população conferindo critérios ius sanguinis, permitindo que pessoas de outros países, de outra nacionalidade, se tornem nacionais daquele país. De que maneira? Provando que possuem um parente, um pai, um bisavô naquele país. E o que mais tem no Brasil, né, são avós italianos que vieram
daquela imigração de trabalhar no Brasil, né, na industrialização. Vocês sabem disso. Chegaram colonos italianos no Brasil, São Paulo, sobretudo, né, também no sul do país, para trabalhar, de alemães no sul do país. Então, consegue-se porque lá se adota o critério sanguíneo. Tende a haver esse critério de sanguíneos em países mais velhos. E tende a ter a adoção de critério territorial em países mais novos. O Brasil não admite, por exemplo, esse critério lá de cara neto de brasileiro, né? Não é esse mesmo critério. E existe aquelas pessoas que são polipátridas, que possuem mais de uma nacionalidade por conta do seu nascimento. É aquele que possui mais de uma nacionalidade por conta de seu nascimento. Gente, quando ele não é aquela pessoa que adquire uma nova nacionalidade depois, pela secundária, não. Estamos falando aqui por conta de seu nascimento. Observem aqui. O polipátrida é aquele que possui mais de uma nacionalidade por conta de seu nascimento. Vou voltar àquele episódio anterior. Olha, primário e secundário. Secundária é quando você pede mais uma nacionalidade e o país te concede. Isso aqui não é o que determina o polipátrida. O polipátrida é aquele que, quando nasce, na verdade primária dele, na verdade primária, o nascimento dele, por ele ter nascido, aquele momento que ele nasceu, ele teve direito a 3 nacionalidades, 2 nacionalidades. Isso que é ser polipátrida, ok? Vamos explicar o que é polipátrida, mas deixo claro para vocês. Não é aquela pessoa que adquire mais de uma nacionalidade, pedindo, por exemplo, para ser reconhecido como membro da Itália, como membro da Alemanha. Não. É aquele que, quando nasceu, ele preencheu ele preencheu o requisito brasileiro para ser nacional aqui e preencheu o requisito, por exemplo, de ser italiano. Naquele momento que ele nasceu. Tá certo? Por exemplo, gente, de um polipátrida. Vamos pensar que esse exemplo que eu dei, as pessoas, 2 suecos, tá? Marido e mulher. Estavam passando férias no Brasil, no Rio de Janeiro. A mulher estava grávida de 8 meses, antecipou o parto, o menino nasceu aqui no Brasil. Naquele momento que nasceu aqui no Brasil, os 2 eram turistas, o Brasil lhe conferiu a esse menino a nacionalidade brasileira. Porque nascer no Brasil o Brasil adota o ius solis, nasceu no Brasil é brasileiro. Ok? Beleza. Só que esse menino é só brasileiro? Talvez lá na Suécia haja um critério que fale isso. Quando pai e mãe brasileiro estiverem no país e nascer um filho desse casal, se esse casal for lá na embaixada sueca e registrar, ele vai ser sueco. Se tiver mesmo nascido em outro país. Então nesse momento que ele nasceu, ele tem o direito de ser brasileiro e direito de ser sueco. Ser brasileiro pela lei brasileira e ser sueco pela lei sueca. Observe, foi o nascimento dele, um fato natural que permitiu que ele tivesse 2 nacionalidades, tá? E pode ser 3 também. Vamos pensar que a mãe sueca, o pai japonês. Vai pensar o pai japonês, mãe sueca. Nasceu no Brasil, o Brasil fala brasileiro, mais um brasileirinho no mundo. Nasceu aqui no hospital no Rio de Janeiro. Beleza? Pode ser que a lei do Japão também fale isso. Filho de japonês que nasceu em qualquer lugar do mundo é japonês. Então, nesse momento, o menininho que nasceu no Brasil adquiriu ser um fato natural. Qual fato natural? O fato do seu nascimento. Ele adquiriu 3 nacionalidades. A brasileira, porque nascido aqui. A sueca, porque a mãe dele é sueca e lá na lei fala que pode nascer em outro país, vai ser sueco. E japonês, porque no Japão, a lei, hipoteticamente, eu não sei como que é cada país, vai falar que nascendo em outro país, sendo filho do pai japonês, vai ser japonês. Tá vendo? Um polipátrida. Esse cara tem 3 nacionalidades por conta do seu nascimento
ele adquiriu automaticamente 3 nacionalidades, beleza? E tem o inverso. Tem aquele que, quando nasceu, coitadinho, não conseguiu nenhuma nacionalidade, nenhuma. São os eimátulos, ou então apátridas. 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 Já ouviram falar muito de apátridas, né? A pessoa, pela circunstância do seu nascimento, não se vincula a nenhum critério de nacionalidade, gerando um conflito negativo de nacionalidade. Gente, isso é triste, né? Mas acontece. Nesse mesmo exemplo que eu dei passado, em que o menino nasceu e teve 3 nacionalidades, pode ser que, do jeito que ele nasceu, ele não se enquadrasse em nenhuma das hipóteses de nacionalidade de cada um desses países. Pode ser. Ele nasceu no Brasil, e vamos supor que a lei brasileira não permitisse que alguém, filho de estrangeiro, que nascesse aqui, fosse brasileiro. Então, ele não ia ser brasileiro. Vamos pensar em outro país mais fechado? Não sei, vamos pensar numa hipótese em que nos Estados Unidos, né, nasceu um paquistanês, tá? E não sei como funciona, mas vamos supor que nos Estados Unidos eles não permitem que filhos de paquistaneses que estejam de passagem por lá, nasceu lá, ele não permite, não concede a cidadania americana. Gente, um exemplo, tá? Vamos pensar que os Estados Unidos não deixa, não tem esse critério de solis, nasceu aqui, vai ser americano. Ou então que tem, mas por conta de questões diplomáticas, ele não permite alguns países específicos não seja assim, né? Vamos pensar que os Estados Unidos, por conta de questões aí bilaterais, com Afeganistão, Paquistão, por exemplo, não sei, Coreia do Norte, vai falar vocês aqui, mesmo nascendo aqui, não vou dar para vocês nacionalidade americana não, tá? Então tá. O menino nasceu lá. Aí você pode falar assim, professor, mas então ele vai ser considerado paquistanês. Não sei, pode ser que pela lei paquistanesa, lá eles só adotem, por exemplo, o critério e os solis também. Só se nascer no Paquistão, que é paquistanês. Nascer fora não permite que seja paquistanês, mesmo o pai e a mãe sendo paquistanês. Ou então vai falar assim, pode ser, exceto se nascer nos Estados Unidos. Então, esse menino que nasceu nos Estados Unidos, filho de um pai e de uma mãe afegão, não vão ser nada com esse coitado. Não conseguiu se vincular a nenhum país. Isso é muito triste. Existem milhões de pessoas no mundo assim. Refugiados, tá? Fogem do país, nascem em campos de concentração, campos de refugiados, quer dizer, né? Chegam lá, nascem ali. E aí, que país que eu sou? Eu fugi de um país para ir para outro. Esse país que eu fugi não vai me dar nacionalidade. O que eu estou indo também não vai me dar. E aí, o menino tem vários no mundo que não são nada. Isso é muito triste. Se você não é vinculado a nenhum país, você não tem documento, não tem nada. Você é uma apátrida. Você é um zero no mundo, né? Existe isso. O Brasil, para evitar essa situação, criou um mecanismo previsto no artigo 12. A gente vai ver daqui a pouquinho agora. Para evitar que uma pessoa não seja uma apátrida, o Brasil tenta criar mecanismo para que isso não aconteça aqui no país. Tá? Vamos interromper o vídeo para a gente continuar na próxima parte.